Primeiro é de que é uma questão de saúde pública, né? Deveria ser legalizado o aborto, porque é uma questão de saúde pública. Algumas mulheres já tentam fazer, acabam morrendo, e aí entra uma questão social também, de que as mulheres ricas têm dinheiro para fazer o aborto, e as mulheres pobres não têm dinheiro para fazer. Seria melhor que o governo, de alguma maneira, propiciasse, né? Enfim, que qualquer mulher pudesse fazer. Então, como argumentar sobre isso? Bem, geralmente os que defendem a descriminalização do aborto dizem, onde o aborto foi legalizado, ele diminuiu. Isso é uma inverdade, né? Inclusive há pesquisas em contrário a isso. Mas vejam só, primeiro, antes do aborto ser legalizado, como é que você sabe quantos abortos teria, se eles são clandestinos? A estatística de antes da legalização é uma estatística suposta. Se ele é clandestino, como é que ele entrou em estatística? Segundo, depois que se legaliza, só entra nas estatísticas o aborto que foi feito pela via regular. O que está sendo feito pela via irregular ainda não entra nas estatísticas, né? Então, depois que eles legalizam e tal, você vai no hospital e faz lá normalmente, mas continua a pessoa fazendo o aborto em casa, da forma como ela imagina, indo em pessoas não competentes do ponto de vista público. Então, eles não sabem exatamente quantos abortos acontecem antes da legalização, porque é clandestino, e depois que legaliza, eles só computam para as estatísticas os que foram feitos pela via regular e não irregular. Então, essas estatísticas estão todas erradas. Ora, numa sociedade em que o aborto é criminoso, é claro que a pessoa vai ter uma luta de consciência maior para fazer o aborto, né? Porque além de tantas coisas em que ela tem que pensar, ela ainda pensa, bem, a lei não pode, não aceita, não permite e tal. E outra coisa, quando você criminaliza o aborto, é um efeito pedagógico, cultural. Ou seja, se naquela sociedade o aborto é crime, então é porque a vida é um valor a ser protegido, não só no aborto, mas em tantas outras situações. Se você descriminaliza o aborto, você começa a formar uma cultura de que a vida não é um valor permanente, universal, absoluto, que pode ser relativizado, e você enfraquece. Não só para o aborto, para tudo. Como eu estou dizendo, o aborto é a porta de entrada para o neonaticídio, conforme a gente já viu, é a porta de entrada para o infanticídio, é a porta de entrada para a eutanásia, porque enfraquece a ideia do valor da vida, né? Enfraquece a ideia do valor da vida. Então, eu é que pergunto, quando eu era menino, adolescente, eu recordo-me de quantas pessoas fumavam. Os meus tios todos fumavam. Aquela época que a Marlboro patrocinava a Copa do Mundo, tinha aquelas propagandas de cigarro com os cowboys do Oeste lá, que se você não quisesse fumar, você não perdia a propaganda, porque era muito bonita, as músicas lá de cowboy, de faroeste, e tudo, não sei quantas pessoas fumavam. Hoje em dia, pouca gente fuma. Por quê? Primeiro, Marlboro não pode mais patrocinar a Copa do Mundo. Segundo, começaram as propagandas a colocar uma advertência. Depois tinha que mostrar cenas de pessoas com câncer, logo depois da propaganda do cigarro, por causa do cigarro. Depois foi proibida a propaganda de uma vez. Você vai para um lugar, não pode fumar aqui, não pode fumar ali, não pode fumar aqui, não pode fumar ali. É tanto lugar que não pode fumar que você fica todo tangido. Então, de repente, aquela geração que eu vi, onde tanta gente fumava, começou a mudar. Todo mundo começou a deixar de fumar e pouca gente fuma hoje cigarro comparado com o passado. Por quê? Por causa do efeito da propaganda. O que é que fizeram em relação ao aborto? Tem propaganda desestimulando o aborto? Então, por que eles estão falando em legalizar o aborto para a saúde pública, antes de tentar esclarecer a sociedade de que o aborto é ruim? Porque é que, como eles mostravam uma pessoa que fumou e estava com câncer na propaganda de cigarro para que ninguém comprasse o cigarro, por que eles não mostram uma mãe depressiva depois que cometeu o aborto? E ela relatando a dor que sentiu. Por que eles não colocam
uma imagem com os fetos no lixeiro depois de um aborto? Por que eles não colocam a imagem que tem naquele documentário Grito Silencioso, lá da coisa entrando lá no ventre e a criança fugindo para não ser morta e sendo picotada? Por que não mostra? Então, se o problema é de saúde pública, é porque vão cometer aborto de qualquer jeito, legalizado ou não, então por que fizeram para que não cometam aborto antes de optar por matar? Assim é muito bom, né? Eu não mostro a ninguém a gravidade daquilo ali e depois eu dou a solução, não, pode matar, né? Então, se o problema é como eles dizem, então eles deveriam estar fazendo alguma coisa através dos meios de comunicação para esclarecer e mostrar. Eles diminuiriam o aborto clandestino se fizessem tudo isso daí. E eu não sei se aborto só quem faz é rico e quem não faz é pobre. Não sei disso, não. Porque as pessoas pobres fazem muito aborto de uma forma mais informal, né, sem uma assistência médica, mas ao mesmo tempo os mais ricos têm muito conhecimento de métodos anticoncepcionais e tem uma diminuição maior de filhos não desejados que poderão ser abortados também. Então eu não sei se esse esquema é desse jeito, não, porque tem muita gente que coloca coisa bem bonita, né? Eu tive um aluno que chegou para mim e disse assim: professor, ele é de uma linha bem esquerdista, aí ele diz: nós vivemos num país que todo mundo joga uma coisa no chão, joga um lixo no chão, que imagina que tem um neguinho atrás que vai apanhar. Né? Na verdade, ele queria dizer que havia uma discriminação racial, né? Era um resquício da escravidão. Aí joga no chão, aí vem um lá negro que vai apanhar aquilo ali. É um negócio assim que impressiona sentimentalmente, essa afirmação. Mas será que é assim? Não. Ou as pessoas assim mais ricas, e não são melhores porque são mais ricas, são até mais tendentes ao orgulho, e Jesus disse que era muito mais fácil um camelo passar por um buraco do agulho do que um rico entrar no reino do céu. Mas as pessoas mais ricas, pelo menos, elas têm a preocupação maior com a educação, coloca lá no cesto. São os bairros pobres que durante as chuvas enchem, porque ficam os bueiros cheios de lixo, que todo mundo joga no chão. Então, se fosse pela lógica, lá era onde não era para ter lixo, porque eles são os apanhadores. E nos bairros ricos é que era para ter muito lixo, porque eles jogam no chão esperando que tenha um apanhador e não tem. Né? Os países de primeiro mundo, mais ricos, são exatamente os países onde as pessoas não têm o costume de jogar lixo no chão. Quer dizer, às vezes fazem um quadro sentimental, né? Que eu não estou nem dizendo que não haja o problema de discriminação racial, existem muitos problemas sociais aí que são reais. Mas eu estou dizendo que esses quadros sentimentais às vezes são criados por uma imaginação artificiosa. E não são eles que servirão de argumento para representar a realidade.